Boa noite, pessoal. Confirma se estão me ouvindo bem, por favor. Estamos sim, professor. Boa noite, obrigado. Nós praticamente já falta muito pouco para a gente encerrar o assunto do qual eu quero fazer prova, tá? Acho que hoje a gente encerra. Acho não, hoje a gente encerra. É, quarta, hoje é que dia? Deixa eu só conferir, 13, né? Pronto. Quarta e sexta a gente vai fazer atividade de exercício, tirar dúvidas, esse tipo de coisa. Vamos ficar só para isso, tá? Então, por favor, anotem as dúvidas, tenham elas anotadas para a gente tirar elas. E na segunda-feira a gente deve fazer uma avaliação. Eu tô ainda fechando aqui como é que eu vou fazer essa avaliação, mas até quarta-feira eu passo para vocês, tá bom? Ok. Eu vou começar hoje, só um segundinho que eu esqueci de plugar aqui a minha mesa, só um minuto. Quero começar hoje com uma atividade para servir de motivação, tá bom? Então vamos fazer como se fosse um exercício. Eu vou pegar dois subespaços de R3. Vamos fazer sejam o 1. Pegar no R3 porque é mais fácil fazer a conta. E depois a gente complica. Professor, Pois não? pra mim não tá aparecendo a tela que o senhor tá apresentando, não, ou o senhor não tá apresentando ainda? Ixi, ela caiu, ó. Pra todo mundo, né? Pra todo mundo caiu a apresentação, gente? Confirma aí. Sim, professor, aqui também não tá não. Foi uma variação, deve ter sido uma variação aqui na minha. Só um minutinho. É pra aparecer aquela tela preta. Dá uma conferida aí. Agora sim. Ah, beleza. Valeu, obrigado. Apareceu. Sempre que acontecer alguma coisa, a gente pode abrir o áudio e mandar ver, pode falar. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou começar com um exercício para motivar, tá bom? Ai, ai. Desculpa, eu tô bocejando muito hoje. Então tá aqui um conjunto que eu estou chamando de U1, são ternos ordenados que satisfazem uma equação. A equação é essa, x menos y mais 2e igual a zero. Pegar um outro conjunto que eu vou chamar de U2, também formado por ternos ordenados, que satisfaz uma outra equação. O que eu vou tomar aqui, 2x mais y menos z. Deixa eu dar uma mudada bem aqui, só um minuto. Menos 3y mais z igual a zero. Pronto. E eu quero saber, quero estudar que tipo de informação eu tiro desses dois espaços. Por exemplo,
Como é que eu faço para calcular a dimensão de U1? Como é que eu faço para calcular a dimensão de U2? Como eu calculo a dimensão de U1 interseção U2, que a gente sabe que a interseção de subespaço é subespaço, e como é que eu faço para calcular a dimensão de U1 mais U2? Então, essa é a pergunta, como é que eu acho esses números aí? Tá bom? Então eu vou trabalhar nesse sentido, vamos fazer aqui alguns cálculos e ver que tipo de informação a gente tira. Como aqui é o R3, algumas coisas a gente consegue, por exemplo, a gente consegue inferir, né? Por exemplo, eu sei, a gente sabe desde lá da geometria analítica que essas equações aí, tanto do conjunto U1 quanto do conjunto 2, são equações de planos. Eu sei que o U1 é o plano que ele é perpendicular ao vetor 1, menos 1, 2, que são os coeficientes, ó, 1, menos 1, 2. Então eu sei disso. Eu sei que o outro, o U2, é o plano perpendicular ao vetor 2, menos 3, 1. Eu não vou fazer o desenho aqui exato, é apenas para motivar. Então eu sei que uma dessas equações representa um plano. Um plano é um desenho assim. E eu sei que a outra equação representa outro plano. E mais ainda, a gente sabe que dois planos que passam pela origem se interceptam. Lembre-se que esses planos passam pela origem. Se eles se interceptam, a interseção deles é uma reta aqui, ó. Então eu já sei que a interseção é uma reta. Então, por exemplo, com base apenas em observação, eu consigo dizer, olha, a dimensão do U1 é 2, porque é um plano. A dimensão do U2 também é 2, porque ele é plano. E a dimensão da interseção, que é uma reta, é 1. Mas como é que eu algebrizo isso? Como é que eu efetivamente faço esse cálculo? Como é que eu, por exemplo, determino uma base para o 1? Como é que eu determino uma base para o conjunto 2? E para a interseção, qual é a base? E para a soma, qual é a base? Então é isso que a gente vai fazer aqui, tá bom? Então eu vou começar com o conjunto 1. Vou trabalhar com ele, manipular um pouco essa equação, fazer algum malabarismo algébrico, encontrar os geradores e a base. Certo? A demonstração é bem simples, eu vou copiar aqui ele. Agora é simples, que a gente já tem muita ferramenta. Só um segundinho que eu... Não copiei, veio errado aqui. Então tá aí o conjunto 1, eu vou manipular ele. Como é que a gente faz isso? Eu vou começar pegando um vetor genérico nesse conjunto, o 1, e vou observar que este vetor, as coordenadas dele, x, y, z, satisfaz esta equação. Portanto, x menos y mais 2z é igual a 0. Com base nessa observação, eu consigo isolar as variáveis. Escolha qualquer um. Eu vou isolar y porque eu acho mais legal. Que é x mais 2z. Feito isso, nós concluímos que esse vetor que está em U1, ele tem a aparência x mais 2z, que é o valor de y, e z. E agora eu isolo as variáveis, fica x0 mais 0,2z, z,
é, a variável eu retiro, né? Não seria 2z, não? Aqui é 2e. E o próximo também não seria, não? É z, né? Z. Z eu não alterei. É x, y, z. Aí eu botei x, o valor de y, que é isso. E o z eu repeti só. Tudo bem? Entendi. Tá bom? Então aqui fica x vezes o vetor 1, 1, 0, mais z vezes o vetor 0, 2, 1. E, portanto, nós provamos que qualquer vetor em U1, qualquer vetor x, y, z dentro de U1 é gerado pelos vetores 1, 1, 0, 0, 2, 1. Então, nós concluímos com isso que U1 é gerado pelos vetores 1, 1, 0 e 0, 2, 1. Como esses vetores são linearmente independentes, eles formam uma base. Já gera, eles são LIs, formam uma base. Ah, como é que prova que é LI? É com vocês. Pega uma combinação linear igual a zero e mostra que só tem a solução nula. Então daqui eu concluo que a dimensão de U1 é 2. Então eu dei o meu primeiro passo nas respostas do exercício. Ok? Alguma pergunta? Então vamos para o 2. Se ninguém tem pergunta, eu vou avançando, tá? Para o conjunto 2, bom, agora que vocês já ficaram mais fluentes, você já sabe qual é o processo. É tomar um vetor lá no espaço, observar que está no U2 é equivalente a satisfazer esta equação, 2x menos 3y mais z igual a zero. Com isso eu posso isolar qualquer uma dessas variáveis, eu não sou besta nem nada, eu vou isolar o z, fica menos 2x mais 3y. Vou voltar com o valor para o vetor, então eu concluo que o vetor x, y, z pertencente ao 2, ele tem a aparência x, y, não mexi, e o z eu sei quem é. É menos 2x mais 3y. E agora eu isolo o que se repete. Opa, desculpa, eu dei um salto muito grande aqui. Fica x0 menos 2x mais 0y, 3y. E finalmente, isso é igual a x vezes o vetor 1, 0 menos 2, mais y vezes o vetor 0, 1, 3. Portanto, o nosso conjunto, o nosso subespaço U2 é gerado pelo vetor 1, 0, 2, opa, tá errado, menos 2, e pelo vetor 0, 1, 3, por quê? Porque todo vetor de U2 a gente mostrou que é combinação linear do vetor 1, 0, menos 2, 0, 1, 3. E como esses dois vetores são entre si linearmente independentes, faça a conta, eu obtenho que a dimensão de U2 é igual a 2 também. Que a gente já meio que desconfiava, né? A gente já sabia, na verdade, lá da geometria analítica. Só que aqui, além de calcular a dimensão, a gente ainda acha a base. Próximo passo está perguntando e a interseção desses dois caras, o que que dá? Vamos trabalhar com isso. Professor, Pode falar. como é que o senhor faz de cabeça para saber se ele é LI ou LB? Ah, eu não fiz. Só um minutinho, deixa eu só copiar aqui. Não é bem de cabeça. É só porque eu sou mais velho mesmo. Experiência. Ó, vou marcar aqui de vermelho.
Tá vendo que aqui tem um zero? Sim. Aqui não tem, na terceira coordenada, certo? É. Então, se eu fizer uma combinação linear desse vetor com esse, vai ficar, ó, a constante vezes zero desaparece e fica b vezes 1 igual a zero. Então b é zero. Vou fazer aqui do lado, tá bom? Pra tu sacar Ok. como é o raciocínio. Isso não dá certo sempre não, tá? Então, como é que eu verifico que esses dois vetores são LIs? Eu preciso pegar uma combinação linear, A vezes o primeiro, mais B vezes o segundo, igual ao vetor nulo. Quando eu desenvolver, ó, observe a primeira coordenada. Ó, fica A vezes 1 mais B vezes 0 igual a 0. Então daqui eu já tiro que o A é 1. Ou, perdão, que o A é 0. Se tu olhar para a última coordenada, ó, eu tenho A vezes 0 mais B vezes 1 igual a 0. E eu já tiro que o B também é 0 e acabou. Só que quando eu olhei aqui para a coordenada, eu já saquei. Quando são 2, até 3 vetores, é fácil fazer de cabeça. Mas quando tem muito, eu não aconselho fazer não. Meu conselho é sempre vir para o papel e testar, fazer a conta. Tá bom? Entendi. Eu esclareci? Sim, sim. Beleza. Próximo passo agora é fazer a interseção dos dois conjuntos. O que é o 1 interseção o 2? Ora, interseção significa que é elementos, vetores de R3, que estão simultaneamente em U1 e U2. Então, que satisfaz simultaneamente as duas equações. X menos y mais 2z é 0 e 2x menos 3y mais z também é 0. Então, esta é a definição da interseção para esse caso aqui. Aí eu vou olhar separadamente para esta equação aqui, a equação sistema linear. E vou trabalhar um pouquinho aqui só com ela aqui embaixo, tá certo? Então, você pode analisar usando o método que você quiser. Tudo dá certo, tá bom? Por exemplo, na primeira equação, nós tiramos o valor de y. Ele é x mais 2e. Agora, se eu for lá na segunda equação e substituir o valor de y, eu vou ficar com 2x menos 3 vezes y, que é x mais 2e, ó, 3 vezes y, mais e, repetir, igual a 0. E daqui eu tenho uma relação entre o x e o z. Que relação é essa? Ó? 2x menos 3x, que dá menos x, menos 2e mais e, fica menos e, igual a 0. Portanto, nós concluímos que x é igual a menos e. Se x é igual a menos e, ao voltar para esta equação aqui em cima, tá certo? Ao voltar para esta equação, então, eu vou escrever voltando para 1, desculpa o mau jeito, eu estou com a mesa aqui meio torta. Voltando para 1, para a equação 1, eu vou obter y é igual a x mais 2y fica mais 2e, fica menos e mais 2e. Portanto, o y é igual a z. Então eu encontrei o valor de x em função de z, o valor de y em função de z. Agora eu posso voltar para a expressão, pois não?
Ali quando você distribui o menos 3 que está multiplicando, não era para ficar menos 6z? Era, já vi que eu errei, tá? Vou corrigir. Obrigado. Né? Ela tem razão, olha pra cá, gente. Eu errei a conta. Então aqui é 2x menos 3x dá menos x. Esse está correto, mas aqui eu não multipliquei, ó. Então fica menos 6z mais z dá menos 5z. Tá errado. Menos 5z. Ok? E aqui comprometeu todo o resto. Sem crise, é só voltar. Deixa eu baixar. Então, o y é x mais 2z, portanto fica x, que é menos 5z, mais 2z, mostrando então que y é igual a menos 3z. Ok? Então são esses os dois valores. Obrigado aí pela correção. Então, voltando à vaca fria, um vetor que está na interseção, ele, portanto, satisfaz essas duas equações que a gente viu anteriormente, mostrando que este mesmo vetor, x, y, z, ele tem a seguinte aparência: x, que é menos 5z, y, que é menos 3z, e z, que é ele mesmo. Separando aqui o z, fica z vezes menos 5, menos 3, 1. Mostrando que qualquer vetor da interseção é gerado pelo vetor menos 5, menos 3, 1. Então, aqui nós concluímos que a própria interseção é gerada pelo vetor menos 5, menos 3, 1. Como todo vetor sozinho, todo vetor não nulo sozinho é Li, isso significa que a dimensão da interseção é 1. E isso resolve quase todo o nosso exercício. Dúvidas? Só abrir o áudio. Professor, o senhor pode ir um pouquinho para cima aí, por favor. Pois não, só um minuto. Por aqui? Esse processo que o senhor faz aí me lembra muito a geometria analítica, um assunto que a gente estuda que é posição relativa entre planos. Exato, exato. E isso é basicamente isso. Essa manipulação que o senhor faz é justamente o senhor descobrindo, o senhor pegando a posição relativa deles e depois trabalha com eles. É isso? Não é exatamente pegando a posição relativa, mas eu estou manipulando as informações, que são as equações, para determinar os geradores. Então sempre, veja que eu estou seguindo mais ou menos um algoritmo. O que é que eu estou fazendo toda a vida? Eu não gosto muito de dizer toda a vida, que o pessoal costuma levar o pé da letra. Em matemática nem tudo é assim. Mas em geral, o que é que eu estou fazendo? Olhando um vetor, aí eu vejo as equações que descrevem esse vetor, são essas. Eu uso essas equações para obter o máximo de informação possível, que são as soluções do sistema. Com base nas soluções que eu obtive, eu volto para o vetor, substituo o que eu achei, separo variável. Por quê? Porque quando eu separo variável, eu encontro as combinações lineares. Aí eu sei agora qual é o cara que gera todos os elementos da interseção. É esse vetorzinho. Com essa informação, a gente sabe a dimensão do espaço. Ele é um espaço vetorial de dimensão 1, portanto é uma reta. Então aqui o que a gente está mostrando é algo até que a gente já sabia, só que agora a gente está mostrando algebricamente, que é a interseção de dois planos, quando existe, é uma reta. E nós sempre teremos que a interseção existe, porque
Porque esses planos, eles são especiais. Todos os planos que a gente trabalha nesse curso passam pela origem do sistema. Então, necessariamente, existe interseção entre eles. Tá bom? Para Entendi. esse caso especial de plano, a interseção deu uma reta. Pode ser diferente disso? Pode. A interseção de plano pode dar o mesmo plano. Quando eles são E ainda assim coincidentes. ter, Pois e não? ainda se ter uma dimensão só. Nesse caso aqui, só uma. No caso em que a interseção der o próprio plano, ela vai ter dimensão 2. Ah, entendi. E Tem na- como eu ter essa ideia de, tipo, a posição dos planos só tendo a dimensão? Deixa eu Ou ver eu se eu preciso entendi a trabalhar? pergunta. Olhando para a É, dimensão, se você sabe a posição relativa, sim. Se você souber a dimensão da interseção, dá para a gente saber a posição relativa. Porque se a interseção tiver dimensão 1, significa que os dois planos se interceptaram em uma reta, que é uma coisa de dimensão 1. Se a interseção tiver dimensão 2, significa que os planos se interceptaram, eles são coincidentes. Por exemplo, eu poderia ter colocado, ao invés das equações que estava lá no plano, eu podia ter botado essas aqui, ó. X menos y mais z igual a 0, ou menos 2x mais 2y menos 2z igual a 0. Aqui são equações de dois planos, só que esses planos na verdade é um só, tá? Um sobre o outro. É o mesmo plano. Veja que aqui, se eu dividir por menos 2, eu obtenho o primeiro, ó. Entendeu? Então, esse é um típico caso em que os planos são coincidentes. Aí a interseção vai dar a dimensão 2. Mas, em geral, em matemática a gente diz assim... Eu vou usar essa linguagem mesmo. Em geral, a dimensão vai dar 1 da interseção. Mas pode dar 2? Pode. Pode dar 0? Não, não pode, porque sempre os planos têm interseção entre si, porque eles passam pela origem. Tá bom? Professor, Entendi, Pois entendi. não. e ele sempre passa pela origem por causa da definição de espaço vetorial. Eles sempre passam pela origem porque eu sempre vou estar trabalhando com subespaço. E para ser subespaço, tem aquela necessidade, ó. Sim, O vetor nulo está lá. Então, todos os nossos subespaços, eles têm em comum pelo menos o vetor nulo. Mas como no caso particular de plano, não dá para ter só o vetor nulo, vai ter que ter mais. Vocês entendem isso? Plano, quando se intercepta em um ponto, ele se intercepta logo em mais de um. Não Sim. dá para um plano se interceptar outro só em um ponto. É impossível. sim, sim. Tudo bem? Sim. Professor, Pois não. bateu uma curiosidade agora. Poderia existir o caso de ter uma questão tipo assim, dado o espaço de dimensão 2 determine a posição relativa entre os planos. Poderia ter uma questão desse tipo? Estou pensando. A priori pode, mas o problema é assim. Como nós estamos trabalhando com espaços vetoriais reais em geral, a gente não está fixado em dimensão 3. E não... como é que se diz? A gente não só está nesse caso, a gente tem vários casos. Por exemplo, eu posso estar com dois planos no R4. Aí ferra tudo. Em R4, aquelas posições relativas que vocês conheciam lá da geometria analítica, vai por água abaixo, não existem mais. No R4 você pode ter mais situações, porque você tem uma dimensão a mais. Você está entendendo? Pode haver situações mais complexas. Entendi. Mas se eu tiver em R3, aí é possível criar exercícios assim, de posições relativas.
Tudo bem? Mais Beleza. perguntas? Bom, para finalizar, eu preciso calcular a dimensão da soma. Só um minuto, gente. Bom, é isso aí. Agora eu vou fazer a soma desses espaços e quero saber o que que dá. Quero saber o que que é a soma desses espaços e como é que diz? E calcular a dimensão. A primeira coisa é entender o que que é a soma. Lembrem-se. Qual o significado dessa expressão aqui? Essa expressão ela tem um significado. Vai ser a soma de um vetor mais outro vetor, onde esse vetor, esse primeiro aí, x1, y1, z1, está no espaço U1. E o segundo vetor, x2, y2, z2, está no espaço U2. Essa é a definição de soma. Só que a gente, nos exercícios anteriores, a gente viu quem eram os geradores de U1 e quem eram os geradores de U2. Nós vimos que os geradores de U1, desse primeiro espaço, vou pegar lá. Só um segundo que resolveu falhar aqui, que ótimo. Ah, já sei. Só um minuto. Pronto. Os geradores do espaço U1 estão aqui. São esses dois vetores aqui, ó. 1, 0 e 0, 2, 1. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois vetores e levar lá para o outro lado, porque eu sei que eles geram o espaço 1. Só um segundinho que eu vou anotar aqui. Isso implica que o x1, y1, z1 é uma combinação linear dos vetores 1, 1, 0, 0, 2, 1. 1, 1, 0, 0, 2, 1. E o vetor x2, y2, z2, como ele está no espaço U2, ele é gerado pelos vetores 1, 0, menos 2, 0, 1, 3. 1, 0, menos 2, 0, 1, 3. E daí nós concluímos, portanto, que o 1 mais o 2 é gerado por quem? Não é um cara de 1 mais um cara de 2? Os caras de 1 são gerados por 1, 1, 0, 0, 2, 1. E os caras de U2 são gerados por 1, 0, menos 2, 0, 1, 3.
Então, quando eu olho para essa soma, eu estou olhando para a soma desse com esse, ó. Então, na verdade, é gerado pelos 4 vetores. 1, 1, 0, 0, 2, 1, 1, 0, menos 2 e 0, 1, 3. Tudo bem? Então, o espaço soma é gerado por esses 4 vetores em R3. Aí aqui pode dar um impulso de você achar que a dimensão da soma é 4. Porque você achou aqui um conjunto de geradores com 4 vetores. Mas esse conjunto aqui, ele não é LI. Esse conjunto aqui, ele é LD. Vamos provar. Observação. Vou pegar uma combinação linear desses 4, igualar a 0 e ver o que acontece. Vamos fazer a conta. Então, A vezes o primeiro, mais B vezes o segundo, C vezes o terceiro, mais D vezes o quarto, igual ao vetor nulo, e ver que bicho dá. Isso gera um sistema. Isso é equivalente a resolver o seguinte sistema de equações, ó. A mais C igual a 0. A mais 2B mais D igual a 0. E B menos 2C, espero que eu não tenha errado nada, mais 3, eu errei 1, né? Mais 3D igual a 0. Deixa eu conferir rapidamente. Primeira coordenada, A mais C igual a 0, ok. Coordenada central, A mais 2B mais D igual a 0, tá ok. E a última coordenada, o A desaparece, fica B menos 2C mais 3D igual a 0. É isso aí que acontece. Então veja, resolva esse sistema da forma que você achar mais legal. Você pode escolher qualquer forma. Por exemplo, eu posso isolar o valor de A. Eu sei que ele é C igual a C. Substituo na segunda equação, vai ficar... perdão, na segunda não é uma boa. Deixa eu ver aqui qual é a melhor. Na terceira equação... Professor, Pois não? ele é igual a menos C. Claro, claro. Ah, meu Deus. Fiquem de olho em mim, não confiem em mim não, viu? Eu sou danado para errar essas coisas. Quando eu volto aqui para esta última equação, vai ficar B, deixa eu ver se é melhor, se é bom aqui, tá? B menos 2 vezes C fica mais 2A, mais 3D, 3D igual a 0. Tá bom? Onde tem menos C eu substituí por A. Ó. Por isso ficou mais 2A. Aí olhe para a segunda e para a terceira equação. Elas têm as mesmas variáveis. Tudo bem? Então, por exemplo, eu posso... Deixa eu separar elas aqui embaixo para facilitar a vida. Então é A mais 2B mais D igual a 0, essa do meio. E essa última fica 2A mais B mais 3D igual a 0. Então você pode resolver do jeito que você quiser. Eu vou pegar a segunda e subtrair o dobro da primeira. Quando eu faço isso, 2A desaparece, então fica B menos 4B, 3D menos 2D, e aqui eu achei o valor de B de bola, em função, aliás, deixa eu ver se eu... vou deixar o B mesmo. Então B de bola é menos 1/3 de D de dado. Feito isso, eu posso voltar para a primeira e achar o valor de A em função de D de dado. Vai ficar A mais 2 vezes B fica menos 2/3 de D mais D igual a 0. Portanto, A
é igual. Quando você soma aqui, ó, dá 3 menos 2 dá D sobre 3. Vai pro outro lado menos... Só um minutinho que eu errei aqui. Deixa eu só conferir se está certo. Dá 3, menos 2 dá D sobre 3, vai pro... tá aqui. Esse é o valor de A. Tá bom? Então eu já sei, ó. O B em função de D, o A em função de D. E eu volto lá para as primeiras equações e vou achar o C em função de D, ó. C é menos A. Se C é menos A, então C vai dar D sobre 3. E aí eu achei A, B, C em função de D. E qualquer valor de D que eu coloque satisfaz esta equação. Por exemplo, para D igual a 3, então, por exemplo, para D igual a 3, quanto é que dá o valor de A? Dá menos 1. Quanto é que dá o valor de B? Também dá menos 1. Quanto é que dá o valor de C? Dá 1. Então, isso aqui é uma solução não trivial para esta equação. É 1, 1, menos 1, aliás, menos 1, 1 e 3 é uma solução para esta equação. O que significa isso? Que esses 4 vetores são LDs. Ok? Os 4 vetores são LDs. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui. Peraí. Só um minutinho que esse programinha aqui é ruinzinho de baixar, trazer as equações para baixo, mas eu consigo. Ele não faz um copy-paste legal, tá? Então, portanto, esses vetores aqui são linearmente dependentes. Foi que a gente aprendeu sobre conjuntos LDs nas últimas aulas. Quando eu tenho conjunto LD e eu tenho uma combinação linear em que os coeficientes são não nulos, naqueles coeficientes não nulos eu posso extinguir o vetor. Eu posso retirar qualquer um dos vetores aqui que tem coeficiente não nulo. Mas eu posso tirar qualquer um, porque os 4 deu não nulo. Então, pelo que a gente já viu lá nas aulas anteriores, logo, o 1 interseção o 2, que é o espaço gerado por esses 4 vetores, eu vou copiar. Droga. Só um minuto, gente. O abuso disso. Esse programa tem essa limitação. Pronto. Então tá aí. O espaço gerado por esses 4 vetores, ele pode ser simplificado para o espaço gerado por apenas 3 deles. A pergunta é: qual desses vetores eu posso eliminar? Qual desses 4 eu posso eliminar? Como a solução deu com os 4 coeficientes diferentes de zero, eu posso eliminar qualquer um deles. Eu escolhi eliminar o último. Ah, então só tem um errinho aqui que eu cometi, que eu vou corrigir agora. Não é a interseção, tá? É a soma. Aqui não é, tá errado, é a soma.
A soma. Beleza? Então a soma é gerada por esses 4, que pode ser eliminado 1, então é gerada por esses 3. E agora esses 3, será que são LIs ou LDs? Professor, Pois não. se eu disse que por conta dos 3 serem diferentes de 0, Os poderia 4. eliminar qualquer um, né? Os 4. Isso. Aos 4. Aí no caso, se algum deles for igual a 0. Por tem alguma exemplo, se coisa? desse Eu assim, ó, entendi errado. se o D fosse 0 e o restante diferente de 0, significaria que você podia eliminar qualquer um, menos o último. Porque o coeficiente dele foi o que deu 0, tu não consegue dividir pelo coeficiente. Você lembra lá na aula passada como é que eu fiz para eliminar? Eu dividia pelo aquele coeficiente não nulo. Então, se aqui o D fosse 0, eu não poderia eliminar o último, porque aqui o coeficiente seria 0 aqui, ó. Né? Bem aqui nessa combinação linear que a gente fez aqui, nesta, se o D fosse 0, eu não poderia eliminar o D dividindo por ele, porque era 0. Você não pode dividir por 0. Então eu teria que eliminar um dos outros. Mas aqui no caso todos deram diferente de 0, ótimo. Que bom. Tudo bem? E eu afirmo para vocês vão provar em casa, que esses 3 vetores são LIs. A conta é mais fácil. Isso mostra que a dimensão da soma é 3. Ora, mas vejam só. Eu estou com um espaço, o 1 mais o 2, contido no ambiente R3, portanto ele é subespaço de R3, mas ele tem a mesma dimensão. Aí nós vimos também que quando isso acontece, já dá logo igual. Então a soma daqueles 2 planos dá o R3 todinho. Então aqui, olha, em 5 páginas, que se eu apertasse caberia em 2, eu manipulei aqui, eu consegui, apenas conhecendo as equações dos espaços, eu consegui calcular as suas dimensões, a dimensão da interseção e a dimensão da soma. E mais ainda concluir quem é a soma. A soma é o próprio R3, porque a dimensão deu igual. É isso aí. Você pode repetir por que é igual ao R3? Nós vimos na aula passada o seguinte resultado, ó. Vou botar aqui do lado. Como um lembrete, vimos se U é subespaço de V e a dimensão de U é igual à dimensão de V, veja que eu estou falando aqui de dimensão finita, só de dimensão finita. Então, aqui é um E minúsculo, tá? Eu errei. Então, U é igual a V. Quer dizer, se U é um subespaço, mas tem a mesma dimensão, então ele é o próprio V. Isso é um resultado que nós vimos na aula anterior. Beleza? Fica aí o lembrete. Ok. A álgebra linear, gente, assim, para quem talvez seja o primeiro curso de vocês, tanto da matemática quanto da computação, que vocês lidam com uma coisa que a gente chama de teoria qualitativa. Essa frase bonita, esse nome bonito, teoria qualitativa, ele é usado para descrever o seguinte: como é que eu faço para obter informações de alguma coisa sem necessariamente pegar na coisa, sujar as mãos? Por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples. Por que os físicos deduziram que o universo está em expansão? Você acha que alguém foi lá com uma régua hoje, mediu a distância daqui para Andrômeda, aí foi no outro dia, mediu de novo com a régua, aí não, deu maior, está crescendo? Não é assim, concorda?
isso é demonstrado de forma indireta. Então a teoria qualitativa é mais ou menos isso. Como obter informações de maneira indireta. Por exemplo, eu não provei com todos os tijolos que o 1 mais o 2 é igual ao R3. Eu concluí que era igual de forma indireta. Qual foi a forma indireta usada? Foi estudando a dimensão. Mas eu não mostrei que todo elemento da soma estava no R3 e todo elemento do R3 estava na soma, para dar igual. Não preciso fazer isso, eu posso fazer isso de forma indireta. Tá bom? Essa é uma das grandes graças da matemática, é a capacidade de inferir resultados sem ter que necessariamente mergulhar em toda a estrutura do ambiente. Tá bom? É isso aí. Dúvidas? Professor. Pois não? No caso desse resultado que o senhor colocou sobre a aula passada, Sim. só funciona quando é um subespaço, né? No caso aí, a soma de 2 subespaços dá um subespaço. É, né? só funciona Aí, quando caso, é subespaço. Se fosse da interseção, não tinha nada a ver, né? Não é nem da interseção, em geral não tem a ver, porque, por exemplo, ó, olha para esse conjunto aqui, R4, olha para esse conjunto aqui. Esse primeiro conjunto são quádruplas ordenadas. Certo? Esse outro conjunto são matrizes. 2 por 2. Um conjunto não tem nada a ver com o outro. Não existe interseção, não existe nada. Mas eles têm a mesma dimensão. A dimensão do R4 e a dimensão do espaço das matrizes, ambos têm dimensão 4. Então, embora eles tenham a mesma dimensão, como conjunto, eles não têm nada a ver um com o outro. Já quando é subespaço, eu tenho uma premissa. Como o U é subespaço, eu já sei que o U, a priori, está contido em V como subconjunto. Então, para ser igual, falta pouco. Basta ter a mesma dimensão. Beleza? E saca a diferença? Entendi. Beleza. Mais alguém? Muito bem. Vamos fazer uma observação aqui. Eu vou separar o que a gente concluiu aqui. Conclusão. Nós provamos nessa história que a dimensão do U1 é 2. Nós provamos que a dimensão do U2 também é 2. Nós provamos que a dimensão da interseção é 1. E nós provamos que a dimensão da soma... Opa, botei o 3, ó. É 3. Pergunta, qual a relação entre esses 4 números? Se você olhar com bastante carinho, eu tenho assim, 2 mais 2 menos 1, isso é igual a 3, né? Ou seja, a dimensão da soma, que é 3, é igual à dimensão do U1 mais a dimensão do U2 menos a dimensão da interseção. Para este exemplo, deu certo essa equação. A dimensão da soma é a soma das dimensões menos a dimensão da interseção. A pergunta é, isso é sempre verdade? A resposta é sim, isso é sempre verdade. Em dimensão finita, isso é sempre verdade. Alguns de vocês devem ter visto já um resultado lá do ensino médio que não tem a ver com dimensão, mas tem a ver com número de elementos. Eu tenho assim um conjunto, tenho outro conjunto, aqui A, aqui B, finitos. Aí lá a gente prova assim, o número de elementos da união é igual ao número de elementos de cada um, né, a soma desses números de elementos, menos
a quantidade que está na interseção. E tem uma demonstração razoavelmente simples para isso aqui. Não uma demonstração, mas uma argumentação. A demonstração disso lá no curso de análise vocês veem. Basicamente é assim. Quando eu conto os elementos de A, eu conto uma vez a interseção. Aí quando eu vou contar os elementos de B, eu contei eles e a interseção de novo. É por isso que da união eu somo os dois, mas aí a interseção aparece duas vezes. Eu tenho que tirar uma vez para compensar. Não sei se vocês sacam esse tipo de argumento, né? É tipo diagrama de Venn. É tipo diagrama de Venn, é semelhante. Professor, no caso, Pois não. parece com um assunto de probabilidade Isso, da reunião e isso. da interseção de eventos, né? Reunião e Exatamente, mas interseção de eventos. é porque a probabilidade ela usa a matemática como ferramenta, é por isso que bate, né? Isso vale para uma união, não precisa ser só dois, aqui pode pegar uma união finita aqui que dá certo também, tá certo? Em espaço vetorial, acontece algo semelhante, mas cuidado, não é igual, é semelhante, porque espaço... Ixi, deixa eu trocar essa cor que ela é ruim. Em espaço vetorial, o que eu faço é o seguinte, ó. Não tem sentido eu falar de número de elementos, porque o espaço vetorial, em geral, a gente está aqui trabalhando com espaços vetoriais infinitos. Quantos elementos tem o espaço vetorial? Infinitos. Aí não dá para eu... Não tem sentido. Mas eu posso falar da dimensão. Então, olha só como é que a gente faz. A gente pega uma base da interseção. A base da interseção... Primeiro, tem sentido eu falar em base? Tem, porque a gente viu que interseção de espaços é também um espaço. Então eu peguei aqui uma base da interseção. Aí o que é que eu faço? Eu pego esta base e completo ela até obter uma base do U1. Completei com os azulzinhos. Então o branco com os azulzinhos forma a base de U1. Aí eu agora pego e completo para uma base de U2. Ou seja, o branco com o amarelinho forma a base de U2. Aí eu consigo provar que esse... Deixa eu trocar a cor. Eu consigo provar que estes elementos que eu marquei, ó, os azulzinhos com os brancos e os amarelos, formam uma base da soma. Eu consigo provar, formam uma base da soma. Então a dimensão da soma dá quanto? Dá a dimensão do U1, que é azul mais branco. Dá a dimensão do U1, azul mais branco. Mais a dimensão do U2, que é o que? Amarelo mais branco. Olha, o branco foi contado aqui e aqui. Então, para compensar, eu retiro os brancos, que é a dimensão da interseção. É por isso, isso aqui é um jeito de você visualizar a álgebra que eu vou mostrar daqui a pouco. Tá certo? Tudo isso aqui, gente, veja, nós estamos usando ferramentas extremamente poderosas. Eu comecei com uma base da interseção, aí completei para uma base de U1. Eu posso fazer isso por causa de um teorema poderoso que a gente viu na última aula, chamado teorema do completamento. Aí eu peguei esse mesmo branquinho, completei com os amarelos até uma base de U2. Existe esse completamento por causa do teorema do completamento. Aí, com base nisso, se eu provar que esta união aqui de azul com branco e amarelo é uma base da soma, então eu vou ter esta fórmula. O que facilita muito a vida da gente. Mas como é que prova, né? Como é que eu saio da ladainha e vou para a matemática de vergonha? Aí para isso tem que provar mesmo. Eu vou deixar aqui para vocês, vou só comentar. Aqui foi o que eu vi na aula passada, completamento, exemplo.
Não, aqui também da aula passada. Calma que eu chego lá. É esse aqui. Pronto. Então começa tomando um espaço vetorial de dimensão finita. Então eu tenho um ambiente. O V é o meu ambiente. Dentro desse ambiente, eu vou pegar dois subespaços, o 1 e o 2. Como o V tem dimensão finita, o 1 e o 2 também tem dimensão finita. E o teorema diz que a dimensão da soma é a soma das dimensões de cada um menos a dimensão da interseção. E a demonstração eu já fiz para vocês, só falta escrever. Eu começo pegando uma base da interseção, chamei de W aqui, ó, W1 até S. É uma base da interseção, portanto a interseção tem dimensão S. Eu completo até obter uma base de U1, eu chamei de B1, esse completamento, a base de U1. Certo? Então eu tinha aqui a interseção, ó, eu completei com esses vetorizinhos para obter uma base de U1. Eu posso por causa do teorema do completamento. Aí o que foi que eu fiz também? Chamei de B2, olha, eu peguei a base da interseção e completei com outros vetores para obter uma base de U2. Então B1 é o completamento para a base de U1, B2 é o completamento para a base de U2. Com isso na mão, eu afirmo que o conjunto gama, isso é um gama maiúsculo, formado por a base da interseção, tá aqui, ó, os Ws. Só um momentinho, meu mouse está falhando, tá? Aqui, ó. Mais os vetores que eu completei para a base de U1, mais os vetores que eu completei para a base de U2, quando eu boto tudo no mesmo saco, isso forma uma base da soma. Certo? A demonstração está aqui. Por que é uma base da soma? Eu mostro que gera e que é LI. Tá bom? Então, se esse conjunto gama é uma base da soma, o que acontece? A dimensão da soma vai ser a quantidade de elementos que tem no conjunto gama. Essa quantidade aqui, ó. Quantos tem aí? Tem R1 mais S mais R2. E eu só reescrevi R1 mais S mais R2 desta forma. É a mesma coisa, tá vendo? R1 mais S é a quantidade de elementos em B1, que é a base de U1. Portanto, R1 mais S é a dimensão de U1. R2 mais S é B2, que é a base de U2. Portanto, R2 mais S é a base de a dimensão de U2. E finalmente o S de sopa é a dimensão da interseção. Então eu provei com toda a álgebra necessária que a dimensão da soma é a soma das dimensões menos a dimensão da interseção. Tá bom? Então essa aqui fecha a parte teórica daquele exercício prático que a gente fez. É isso aí. Perguntas? Eu deixo aqui uma lista de exercícios. Ok. Perguntas? Muito bem. Se não há perguntas, vamos continuar. Para finalizar agora a teoria, a gente vai falar de coordenadas de um vetor. Para finalizar essa parte inicial do curso, tá? É a primeira parte do curso. O curso eu divido ele em 3 partes. Vou lá para minha tela preta. Pô, mas aqui ficou um estardalhaço, né? Então agora a gente vai falar um pouquinho de coordenadas de um vetor.
Beleza? Eu vou fazer isso aqui, primeiramente, através de um exemplo. Depois eu descrevo a teoria para vocês, tá? Só um minutinho, deixa eu raciocinar aqui um pouquinho. Vou começar com um exercício. Escreva. Não, deixa eu mudar. Em R3 de x, o que é isso? É um espaço de polinômios na variável x de grau no máximo 3. Em R3 de x, escreva o vetor P de x igual a 1 mais x mais x2 mais x3 como combinação linear dos vetores da base beta. Agora eu vou dizer quem são os vetores. É 1 menos x x menos x2 1 menos. Só um segundo, tá? Eu vou escrever assim: 1 menos x3 e x2 menos x3. Deixa eu ver se isso aqui tá bom, que pode ficar exageradamente complicado. Esse último eu vou simplificar, vou botar só x 2x3. Pronto. Então eu dei aqui um vetor. Lembrando, o que é vetor neste ambiente? É polinômio de grau no máximo 3. Eu dei aqui um polinômio P. E dei aqui uma base beta, formada por esses 4 vetores. Lembrando que a dimensão do R índice N de x é 1 a mais do que esse índice, é 4. Portanto, a base aqui tem 4 vetores. E estou pedindo para escrever esse vetor dado nesta base, como combinação linear. Diabo é isso? O que eu estou pedindo é determinar A, B, C, D reais, tais que mais x mais x2 mais x3 seja igual a vezes o primeiro mais B vezes o segundo mais C vezes o terceiro mais D de dado vezes o quarto e achar o valor de A, B e C. É isso. Encontrar a combinação linear e resolver esse problema. Bom, não tem jeito, eu preciso desenvolver o que está aqui no segundo membro para colocar na ordem crescente dos graus. Então, se você olhar termos de grau 1, de grau 0, quem é que eu tenho? Eu tenho A vezes 1 mais C, ó, de grau 0 é isso. Mais coisas que acompanham o x, eu tenho menos A aqui, B e só, acabou. Tudo isso vezes x, mais termos de grau 2, coeficientes de grau 2, eu tenho menos b, ó, e só, menos b, x2, mais os coeficientes de grau 3, deixa eu afastar aqui um pouquinho,
mais coeficiente de grau 3, eu tenho menos C mais 2D. Menos C mais 2D. Tudo isso x3. Ou seja, o polinômio 1 mais x x2 mais x3 é igual a esse polinômiozão que está aqui. Quando é que dois polinômios são iguais? Se e somente se eles tiverem os mesmos coeficientes. Então, A mais C tem que ser 1, menos A mais B tem que ser 1 também, menos B de bola tem que ser 1 também, e menos C mais 2D tem que ser 1 também. Então, o bom é que essa terceira aqui já nasce solucionada. B é menos 1. Quando o B é menos 1, eu já acho o valor de A. A é B menos 1. Ó. A é B menos 1. Então, fica B, que é menos 1, dá menos 2. A é menos 2. Se A é menos 2, eu volto para a primeira. Se é menos 2, C é 3. E, finalmente, se C é 3, D é quanto? Dá 1 mais 3, dá 4 sobre 2, que é 2. Achei os coeficientes. Achei a solução. Significa, então, que A, eu vou botar na ordem, é 2, B é menos 1, C é 3, D é 2. São esses os coeficientes que eu encontrei para fazer o vetor 1x mais x2 mais x3 como combinação linear da base. O que é legal nessa história é que, como esses vetores aqui que eu coloquei, esses 4 polinômios, eles formam uma base, eu estou afirmando, tá? Vocês devem provar em casa. Como ele forma uma base, esses coeficientes são unicamente determinados. É impossível eu encontrar outra solução diferente dessa que aqui está. Menos 2, menos 1, 3, 2. É impossível. Porque os vetores lá são linearmente independentes. E aqui é que surge a teoria do que a gente chama de coordenadas dos vetores. Isso é que vai me ajudar a simplificar ambientes complicados. Então, eu começo da seguinte forma. Tem um V, um espaço vetorial de dimensão finita n de navio, certo? Tem um B, uma base desse espaço. Primeira coisa, quando eu definir a base, eu vou escolher uma ordem para os vetores dessa base. Eu vou dizer quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto, quem é o quinto, e aí vai. Por exemplo, aqui, neste exemplo, quando eu disse, ó, na base beta eu botei uma ordem. Quem é o primeiro elemento? 1 menos x. Quem é o segundo? X menos x2. O terceiro? 1 menos x3. O quarto? 2x3. Se eu embaralhar aqui, eu mudei a ordem. A base não mudou, mas a ordem de seus elementos, sim. Tá bom? Então, de agora em diante, base ordenada para mim vai ser assim. É uma base e a ordem dos vetores eu não altero mais. O que foi tomado no começo vai até o fim. Se eu alterar, eu preciso ter cuidado. E vocês vão perceber já já. Bom, quando eu escolho a ordem, eu posso falar no iésimo elemento dessa base. Por exemplo, quem é o terceiro elemento da base anterior? Aí você olha lá. 1, 2, 3. O terceiro elemento é o vetor 1 menos x3. Se eu não colocasse em ordem, eu dissesse quem é o terceiro elemento, você diz, não sei, está fora, não sei qual é a ordem, qual é a ordem? Ah, é essa que aqui está. Ok? Muito bem. Então, agora, a partir de agora, quando eu der uma base, ela está posta em ordem, os seus elementos. Então, suponhamos que a beta seja a base com esses vetores que aí está. O primeiro eu chamei de V1, o segundo de V2 e o último de Vn.
Como sabemos, eu botei aqui V, é porque não tem como eu saber em que aula eu dei isso, tá? Mas o que nós vimos em aulas anteriores? Fixado um vetor de V, existe escalares, que eu estou chamando aqui de x1, x2, xn, são números reais, que são os coeficientes de V como combinação linear da base beta. Por exemplo, quem são os coeficientes do P de x nesta base beta? A gente calculou. Deu menos 2, menos 1, 3 e 2. Então aqui é o x1, x2, x3, x4. Tá aqui. E como esses coeficientes são únicos, né, dado esta propriedade de unicidade dos coeficientes, a partir de agora esses números, esses coeficientes serão chamados de as coordenadas do vetor V na base beta. De novo, as coordenadas do vetor V na base beta. Chamaremos de xi a iésima coordenada do vetor relativa à base beta. O xi é o iésimo aqui mesmo, já pus ordenado, tá bom? Vamos ver no exemplo. Aqui a notação. Ó. Essa notação, aqui é, como é que lê isso aí? A gente lê assim, são as coordenadas do vetor V na base beta. Quem são essas coordenadas? Essa matriz coluna. A gente sempre coloca como uma matriz coluna. Vocês verão o porquê disso mais adiante, tá bom? Então, aqui neste exercício, você poderia escrever aqui no final, logo, as coordenadas de P de x na base beta são, então a notação é assim, V, que aqui no meu caso quem faz o papel de V, P de x, na base beta é a matriz coluna 4 por 1. Quem é a primeira coordenada? Não vou decorar. Menos 2, menos 1, 3, 2. Menos 2, menos 1, 3, 2. Então, a partir de agora, olha, este vetor representa o polinômio P de x na base beta. E com isso a gente traz o problema de um ambiente complexo, que é o ambiente de polinômio, para um ambiente conhecidíssimo da gente, que é o ambiente de matrizes. Aí aqui, gente, vocês têm a primeira pista de como foi que aquele matemático maluco criou matriz. Ela nasce a partir dessa necessidade de simplificar ambientes hostis, tá bom? Por incrível que pareça, o ambiente das matrizes é mais simples do que outros ambientes bem complicados, como polinômios, funções, enfim. Aí dá para dar pano para manga. Ok? Iremos nos referir é só a nomenclatura, a V beta como sendo a matriz das coordenadas do vetor V na base beta. Então isso aqui é uma notação bem singela, mas o nome é bem complicado. Isso aqui, eu, Humberto, prefiro chamar de simplesmente isso aqui são as coordenadas de V na base beta. Mas o nome, com nome e sobrenome, é a matriz das coordenadas do vetor V na base ordenada beta. Esse é o nome bonito, tá? Coordenada de V na base beta. Pronto. Esse exercício resolvido, ele é para vocês. Eu vou voltar ao exercício anterior. Porque ele é mais ilustrativo, porque ele está num ambiente complicado. Olha só. Então eu tinha esse vetor inicialmente, que é esse polinômio aqui. Esse polinômio ele tem um nome bonito. Se alguém tiver curiosidade, pessoal da matemática,
Isso é chamado de terceiro polinômio cicloatômico. Tá? Ele aparece lá na teoria de corpos. É um nome bonito, tem a ver com construção com régua e compasso. Não é para agora, tá bom? Então eu tenho esse vetor, tenho esta base, aí o que foi que eu fiz? Achei os coeficientes deste vetor na base dada. Fiz as contas, uma porrada de malabarismo algébrico e cheguei nesse vetor aqui. Agora suponha por um momento que eu dissesse assim, tá, vamos chamar aqui de continuação do exercício. Continuação é assim, encontre as coordenadas de P de x na base canônica. Para quem não lembra o que é a base canônica, é a base alfa formada pelos vetores 1, x, x2, x3. É a base mais pereba que tem do R índice 3 de x, do espaço de polinômio de grau no máximo 3. Então é a base padrão. Então nesta base encontre as coordenadas do vetor. E essa é a parte fácil. Quando está na base canônica, tudo é fácil. De fato, P de x igual a 1 mais x mais x2 mais x3, eu posso reescrever assim, ó, é 1 vezes 1 mais 1 vezes x mais 1 vezes x2 mais 1 vezes x3, que é a base, ó, 1x, x2, x3, que é a base canônica. Fiz ela aparecer. Então, a gente conclui que os coeficientes de P de x na base alfa, na base canônica, é 1, 1, 1, 1. Então, conclusão, as coordenadas do vetor P de x na base alfa é a matriz coluna 1, 1, 1. Aí você deve perguntar, Humberto, então as coordenadas de um vetor muda quando a base muda. Sim, muda quando a base muda. É verdade. Ok? Mudou a base, as coordenadas vão se alterar junto com ela. Aí você deve puxar na sua mente o seguinte... Tá, então, dependendo da base em que eu tô, as coordenadas podem ser mais legais ou menos legais. Concorda? Vai depender da base. Então, o pessoal da computação, quando vocês estão atrás de fazer um modelo, fazer alguma coisa de rodar, você sempre vai procurar bases boas. Ah, e qual é a base boa, Humberto? Não sei, depende da situação. Cada caso é um caso. Aí que entra a sua capacidade de programação, a sua capacidade de modelagem, a sua capacidade como matemático, como engenheiro da computação, como alguém da ciência da computação. É a capacidade de observação. É aí que entra o humano, tá? Beleza, gente? Bom, quem quiser tirar dúvida, eu terminei por aqui o assunto de hoje. E terminei o assunto. Deixa eu só conferir se não deixei nada de fora. Não, são exercícios resolvidos. É isso aí. Terminei. Então estou à disposição de vocês para tirar dúvida. A gente tem aí mais meia hora. Se não tiverem dúvidas, estão liberados, tá? Eu vou só parar a gravação porque já deve estar bastante longa, mas a gente fica aqui à disposição para... Caramba! Só um minuto, estou tendo dificuldade aqui. Pronto.